da palavra, que faz com que a política entregue a sua crudez, por assim dizer, né? o seu componente visceral, né? Entregue no que a atividade política diz respeito ao sangue, né? No sentido do componente do cruel, né? Da crueldade. Então esse é um ponto no qual tanto Spinoza quanto o Hume se encontram. Eles se veem, dentro de um certo espectro, né? Eles se veem no Maquiavel. Digamos que se pudéssemos um diálogo um pouco borgiano, no qual pudéssemos frequentar um recinto, e nesse recinto percebermos o espectro de quem saiu, uma vez que Hume entrasse no recinto do Maquiavel, a primeira figura que ele perceberia, ou digamos assim, o primeiro par, usando a palavra de maneira imprópria, mas o primeiro par genealógico seria sentado na cadeira ao lado, percebeu da mesma coisa e vendo da mesma forma Spinoza, né? Teria frequentado aquele ambiente antes. E aí o Hume diz: parece estranho, diz o político é Maquiavel, né? Que como de Alexandre possam ter sido conservadas de forma tão tranquila por seus sucessores, e que os persas, ao longo de todas as confusões e guerras civis que verificaram entre os gregos, nunca tenham feito o menor esforço para recuperar seu antigo governo independente. Já é o Hume sentindo-se à vontade com Maquiavel e dizendo que isso que a observação da crueldade permite faz com que se extraia o que ele chama de princípios. Nesse ensaio chama-se que a política pode ser percebida ou reduzida ou vista como uma ciência. Então, o fato de que essa agudeza do olhar spinoziano, por assim, em certo sentido maquiaveliano, e que o Hume percebe e utiliza, é alguma coisa que permite que nas atividades descritas como representações, imagens, como crenças da vida social, que seja, a política mostra alguns princípios. O princípio que ele diz que está presente na obra de Maquiavel, ainda que Maquiavel não explicite, que Maquiavel é muito mais um pensador intensivo e indutivo, intensivo porque indutivo, vai narrando, e produzindo uma certa intensidade narrativa por esse argumento não é meu, toda uma certa proliferação dos fragmentos. Hume percebe ali um princípio. E esse princípio é o princípio de que, de alguma forma, quando se percebe a política com um certo grau, um certo princípio ativo da crueldade, da percepção da crueldade, não na prática, mas uma certa sensibilidade intelectual para a crueldade na política, parece que existe uma distinção entre o que é soberania na política, que é um exercício do medo na política, um autor de moderação, o que ele chama de política, né? Ou seja, existe um componente soberano na atividade social, que é um componente que diz respeito ao medo, ao controle do medo, que não diz respeito nem mesmo ao dissenso, mas a uma espécie de hiperunitarismo, que é o hiperunitarismo produzido pelo medo, e que, numa outra perspectiva, haveria aquilo que, de certa maneira, os povos moderados, pode ter muitas formas de expressão, moderados, aquilo que os povos moderados têm, que é uma política. E essa política, que já não é mais o unitarismo do medo, o unitarismo soberano, essa política que se dá na dissensualidade, seria alguma coisa que produz um poder, que é um poder mais expressivo do que o poder soberano, em última instância. Porque esse dissenso permitiria que, ainda que fôssemos invadidos por muitos e muitos e muitos soberanos, os soberanos não estariam, de certa maneira, fincados disso. Ou seja, eles não conseguem produzir o medo soberano, porque esse medo soberano tem um solo movediço que chama-se dissenso político. De onde vamos para o Spinoza? Aí Spinoza diz, brincando com as palavras, jungianamente: o penetrante Maquiavel
E se ele não citasse Maquiavel, poderíamos confundi-lo com o próprio Maquiavel, porque o modo de olhar é agudo tão como. Se você pega essas três passagens, nesse ensaio, Maquiavel, em algumas passagens do Príncipe, e talvez do Tito Livio, e o Spinoza, nós embaralhássemos e dessemos para alguém identificar, claro que os spinozianos agudos na mesa identificariam, mas os menos inocentes confundiriam Maquiavel com Spinoza, e aqueles que não tivessem tanta agudeza no olhar do Hume. Aí ele diz: o penetrante Maquiavel já demonstrou clarissimamente que meios um príncipe onipotente, possuído pelo desejo de domínio, deve usar e manter o seu poder, porém, quando ao fim visado, este não surge claramente. Se se propôs uma boa finalidade, tal como é de esperar de um homem prudente, moderado que seja, parece demonstrar de que imprudência as massas dão provas quando suprimem um tirano, quando não podem suprimir as causas que fazem com que um príncipe se torne tirano, mas, pelo contrário, quanto mais motivos houver para temer um príncipe, tanto mais causas há para fazer dele um tirano, tal como acontece quando a multidão faz do príncipe um exemplo e glorifica um atentado contra o soberano como um auto feito. Digamos que um humiano parcamente versado em Spinoza se confundisse com esse texto e diria, uma interpretação que seria, acredito eu, correta, que o que sustenta um soberano são os sistemas de crenças, os sistemas de representação, permitiriam que ficasse de pé, o que faz com que sistemas de crenças movediços não permitiriam, hipoteticamente, o fortalecimento do argumento unitarista soberano pela perspectiva do medo. Aí, de novo, talvez Maquiavel tenha querido também mostrar quanto a população se deve defender o seu bem-estar a um único homem que, se não é fútil ao ponto de se julgar capaz de agradar a todos, deverá constantemente recear qualquer conspiração e, por isso, vê-se obrigado a preocupar-se sobretudo consigo próprio e assim a enganar a população em vez de a salvaguardar. E aí ele diz, eu vou adiantar mais uma situação porque essa é mais interessante. A primeira causa possível de dissolução é a que observa Valentino Maquiavel, no seu primeiro discurso do terceiro livro do Tito Livio. Num estado como no corpo humano, há certos elementos que se ligam uns aos outros e cuja presença requer, de quando em quando, um tratamento clínico e, portanto, necessário, diz ele, que por vezes uma intervenção recupere o estado para os princípios sobre os quais está fundado. Esta intervenção, acrescenta ele, pode acontecer por acaso devido a uma legislatura prudente, ou, enfim, à virtude de um homem excepcional. E não é duvidoso que isso deixe de ser circunstância do maior peso, e se não for dado remédio ao mal, o Estado já não se poderá manter por virtude própria, mas unicamente por feliz fortuna. Pelo contrário, se o conveniente remédio é aplicado, a queda do Estado não poderá resultar de um vício interior, mas de um destino inelutável. De onde essa ponte entre o Hume e o Spinoza, infernizar Hume e Spinoza, tendo como um dos encontros de Maquiavel, que gera uma certa confusão na interpretação dessa passagem. É saber se, na verdade, devemos metaforizar a perspectiva do remédio do corpo, né? Ou se poderíamos ofender Spinoza, num certo sentido, e lê-los humanamente, e não metaforizar essa ideia